Saudações a todos, aqui é novamente o Padre Mário da Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Ribeirão Pires. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo. Nesse segundo vídeo nós vamos ver o segundo ponto do nosso curso de batismo, do nosso breve curso de batismo. Repito que não é o ideal e não se vê todas as coisas, mas por este tempo de pandemia somos obrigados a mostrar somente as coisas básicas. No segundo ponto, nós vamos ver quais são as obrigações dos pais e dos padrinhos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o batismo não é somente uma festa, não é somente um rito que se cumpre ali. Digo isso porque às vezes os pais estão mais preocupados se a criança está chorando, se não está, se a comida está pronta, se a cabeça dos pais e dos padrinhos pensam muitas coisas e pensam principalmente ali na festa. Mas nós devemos ter consciência, e a coisa principal deste ponto que eu quero dizer é que ali nós estaremos diante de Deus. O padre ali é o representante de Deus aqui na terra. Mas as promessas que se fará ali, se fará para Deus e para a igreja e para Deus. Primeira coisa, devemos ter consciência que estamos diante de Deus e vamos fazer promessas diante de Deus. Os pais e os padrinhos fazem grandes promessas diante de Deus. Como toda promessa deve ser cumprida. Como toda promessa deve ser cumprida, porque um dia Deus pedirá contas dessa promessa que nós estamos fazendo diante de Deus no batismo da criança. Em segundo lugar, quais são essas promessas? As crianças são ainda muito jovens para fazer alguma promessa diante de Deus. Elas não têm ainda o uso da razão para fazer uma promessa diante de Deus. Como nós vimos no vídeo anterior, o batismo é necessário para a salvação, mas Jesus Cristo colocava outra condição, que era quem crer e for batizado será salvo. São necessárias essas duas coisas. Nós fazemos a igreja faz que é o batismo. Essa criança vai ser batizada, mas ela ainda precisa crer, ou seja, crescer na fé. Essa é a função principalmente dos pais. Os pais têm uma função especialíssima na vida dos filhos. Eles são os educadores. E principalmente eles são os primeiros educadores na fé. Se vocês prestarem atenção, com quem nós aprendemos o Pai Nosso e a Ave Maria, com quem nós aprendemos a rezar, com quem nós aprendemos a ir à igreja, qual foi a primeira pessoa que nos falou de Jesus Cristo? Qual foi a primeira pessoa que nos ensinou o amor à Nossa Senhora? Não foram os nossos pais? Por isso, a igreja, a nossa casa é chamada também de igreja doméstica. Os primeiros educadores da fé são os nossos pais. Ontem era dia de Santa Teresinha, eu falava da importância que teve na vida dela os pais dela, a educação excepcional que os pais dela deram a todas as filhas, foi um exemplo para toda a igreja. Por isso, os pais vão prometer, nas primeiras perguntas, que nós vamos estudar no outro vídeo, eles vão prometer educar aquelas crianças na fé. Ou seja, pensem que vocês estão diante de Deus, prometendo a Ele que aquela criança será educada na fé.
educada por palavras e por exemplo. Por palavras e exemplos. Então é importante que vocês falem de Deus para os seus filhos, mas que também vivam, ou seja, participem da igreja, rezem e sejam boas pessoas, cumprindo os 10 mandamentos e o mandamento da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que vocês vão prometer a Deus. Quando o padre fizer a pergunta, estáis consciente de que deveis fazer isso? Vocês vão responder, sim, estamos, devem estar conscientes, que essa é a obrigação de vocês. Os padrinhos são como o aval que a igreja pede. Viram quando nós vamos comprar uma casa e se pede, em primeiro lugar, que se pague e também um fiador. Aquele fiador é a garantia de que se vai pagar aquela dívida. Se a pessoa não puder pagar, o fiador deve pagar. Essa é a função dos padrinhos. Caso os pais não estejam cumprindo esta função, é função dos padrinhos e insistir para que se cumpra isso, ou até mesmo eles fazerem essa função. Por isso, padrinhos, o que vocês estão prometendo diante de Deus é isso. Vai ser uma pergunta muito simples e muito rápida no rito. O padre vai perguntar, e vós, padrinhos, estáis conscientes de que deveis ajudar os pais nesta missão? Vocês vão responder só sim, estamos. É uma pergunta muito rápida, mas que implica muita coisa. Lembro, é uma promessa diante de Deus de que vocês vão ajudar os pais desta criança na missão de educá-las. E se pensamos bem, é uma missão muito importante, porque geralmente os pais se preocupam pelo bem-estar das crianças, que é uma missão louvável e que devemos nos preocupar realmente. Que a criança tenha uma boa educação, que faça uma faculdade, que tenha uma boa profissão, que possa se manter e viver dignamente neste mundo. Essa é a preocupação principal dos pais. Mas, se nós pensamos bem, a felicidade eterna é ainda mais importante, porque essa criança viverá, se Deus quiser, 80, 90 anos aqui neste mundo, mas depois passará toda a eternidade, onde é aí que os padrinhos e os pais devem se preocupar. Função importantíssima. E como toda promessa, um dia nos será cobrados. Lembremos que um dia nós teremos um juízo em que estaremos diante de Deus e a Ele prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós prometemos. Pensemos que um dia Deus nos perguntará, vocês prometeram no dia 11 de outubro de 2020 ou no dia do batizado que educariam aquelas crianças. Vocês fizeram essa missão? Lembrem-se, pais, que a felicidade temporal das crianças aqui neste mundo, dos seus filhos, é importante. Mas a salvação eterna é ainda mais importante para eles. Porque eles passarão 80, 90 anos aqui neste mundo, se Deus quiser, mas passarão toda a eternidade, se Deus quiser, no reino dos céus. Resumindo, os pontos principais deste segundo vídeo é obrigações dos pais e padrinhos, é a educação cristã das crianças, é ensiná-los a rezar, levá-los à igreja, ensiná-los os 10 mandamentos, que cumpram os 10 mandamentos, ensinando por palavras e por obras. Outra coisa para ressaltar, fazer ênfase aqui neste ponto é: nós fazemos uma promessa diante de Deus. O batismo é uma promessa diante de Deus, que devemos cumprir. Esse foi o nosso segundo vídeo. Passaremos para o terceiro e último vídeo desse cursinho no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.